Você já observou que existe um peso em dizer Jesus é o meu Senhor? Que essa é uma declaração até mesmo que compõe a salvação, é descrita na Bíblia como confessa com a tua boca e crê com o teu coração? Você sabia que é mais do que verbalizar que Jesus é o Senhor? Existe algo além do que as palavras nesse termo e nessa frase. Porque senão, como é que os mudos seriam salvos se eles não poderiam confessar com a sua boca? Esse termo, ele pede um pouquinho mais de estudo e eu quero te convidar para separar um tempo aqui comigo no Espiritualidade Artesanal para estudarmos juntos. Meu nome é Gedrian e, como eu falei, você está no Espiritualidade Artesanal. Declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador já deixou de ser algo impactante e se tornou algo rotineiro e comum. Estamos num país que, em sua grande proporção, se declara católica, e aqueles que não se declaram católicos se declaram evangélicos. E aí tem um percentual menor de outras religiões, mas é um percentual muito grande que se declara seguidor de Cristo, que se declaram no cristianismo. E podemos ter perdido um pouquinho a essência de declarar que Jesus é o Senhor. Até mesmo a citação que eu comentei antes, do confessa com a tua boca e crê com o teu coração, está em duas passagens que eu quero ler aqui com você. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, a seguinte frase: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Para entendermos bem o peso de declarar que Jesus é o seu Senhor, vamos precisar investigar um pouquinho a história, investigar o que era declarar Jesus como Senhor na época que os apóstolos escreveram, na época que a igreja primitiva nascia. Existia um contexto maior e eu quero investigar junto com você. Então, vamos primeiro começar investigando o que significa confessar. Pois a partir do momento que você compreende o que é uma confissão no dicionário, não estou nem entrando em termo religioso, você começa a compreender o que era confessar, que era mais do que verbalizar uma declaração. Segundo o dicionário, você pode ver, a definição é fazer uma declaração ou escutar a revelação de alguém. Já na religião, confessar é, segundo a religião católica, buscar a absolvição de pecados através de uma declaração de culpa, uma confissão. E tem uma extensão que diz aceitar como verdadeiro, ou fazer uma declaração, manifestar-se ou declarar-se, demonstrar alguma coisa no seu sentido figurado, ou acompanhar determinada crença, fé, afirmação, de confessar a fé cristã. Quando entramos no termo confessar, começamos a perceber que ela é mais do que verbalizar. Ela é você declarar, você expor, você deixar claro a sua decisão. Então, o confessar com a sua boca era mais do que somente falar, mas era fazer suas palavras verdadeiras. Então, quando você declarava que Jesus era o seu Senhor, com as suas ações, com o seu modo de viver, com a sua conduta, você precisava evidenciar isso como uma verdade. E se formos resgatar o momento histórico, não esqueçam, o Império Romano dominava sobre aquela terra e eles tinham um imperador. Sim, e pouco se lembra, mas o imperador naquela época, não se lembra, na verdade se estuda, pouco se estuda, que o imperador naquela época, ele tinha mais do que uma conotação política, ele tinha um aspecto religioso. As pessoas chamavam o imperador de senhor. No grego é Kyrios. E o imperador estava acima dos demais seres humanos. Ele se colocava como um senhor, um Kyrios, alguém que poderia determinar a vida e a morte. E realmente ele tinha esse poder diante de um aspecto político e social imposto daquela época, onde ele, como imperador, tinha esse poder em suas mãos, em suas decisões, em suas palavras. Você observando que o imperador era o único que era chamado de Senhor e Kyrios, aquele que dominava, você tem que entender que os discípulos começaram a chamar um ser humano, na visão do imperador, que saiu do nada, não veio de uma
família poderosa, não tinha bens, não tinha patrimônio, não tinha poder estatal, não tinha poder civil e era chamado de Senhor. E esse homem era Jesus. Então, declarar que Jesus tinha o poder, tinha a autoridade igual ou maior que o imperador, era uma afronta ao Estado, era uma afronta àquela ordem natural daquela civilização ou daquela sociedade. Compreenda bem, declarar Jesus como Senhor, verbalizar, evidenciar, deixar isso claro a todo mundo que o seu Senhor não era mais o imperador de Roma, mas era um homem que veio de Nazaré. Todos declaravam ele como filho de Deus. Era uma afronta a tudo que existia naquela época. Era como você declarar que você não estava mais sob o jugo do imperador, você estava sob o jugo do Filho de Deus. Isso era uma afronta tremenda. Foi até um dos passos que permitiu muitos cristãos serem perseguidos, porque eles não declaravam mais o imperador como seu senhor, mas sim Jesus de Nazaré. E contextualizando com tudo o que vivemos, e declarar que Jesus Cristo é o meio e o seu Senhor é mais do que palavras. É declarar que você não se amolda aos padrões. Você tem os padrões de Deus. Não é um padrão humano, não é um padrão imposto pela sociedade, não é um padrão culturalmente aceitável, mas é um padrão que Deus aceita. É um padrão que Deus, conforme Jesus Cristo, viveu naquela época e viveria na nossa época também. Então compreenda, quando eu e você declaramos que Jesus Cristo é o meu e o seu Senhor, nós estamos dizendo que o nosso jugo não é o jugo que toda a sociedade pode estar vivendo, mas é o amor de Deus evidenciado em Cristo. Que eu e você seguimos as ordens do Mestre, que é Jesus. Não existe nenhum homem, não existe nenhuma autoridade, não existe nenhum dogma humano que supere o senhorio de Jesus na nossa vida. Então, para amarrarmos bem o assunto, compreenda, Jesus Cristo é o meu e o seu Senhor quando confessamos e evidenciamos que nada mais nesse mundo supera a ordem e o querer dele nas nossas vidas. É mais do que palavras, é evidente, é claro, é confesso, é visível. Eu torço que você declare Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas eu torço também que essa declaração seja evidente, que as decisões que nós tomamos não sejamos o que nós queremos, mas sejamos o que o nosso Kyrios, o nosso Senhor faria, o que o nosso Senhor mandou. Declarar Jesus como seu Senhor e Salvador naquela época, na época que isso aqui foi escrito, que nós lemos agora há pouco, era uma declaração de afronta ao habitual. Era uma declaração de não conformidade com o que todos poderiam estar vivendo. Hoje também é a mesma declaração. Quando você declara que Jesus é o seu Senhor, você declara que somente Ele e a sua vida está na direção do querer dele. Não mais, não menos. O servo não é maior do que o seu Senhor. Então, se o Senhor nos deu o exemplo e nos mandou, nós obedecemos porque Ele é o nosso Senhor. É um jugo permitido que nós damos a Deus. Então, torço que você tenha compreendido que não é somente falar, mas que você possa evidenciar na sociedade que Jesus Cristo é o seu Senhor pelas suas ações. Vale também citar, os filhos de Deus são reconhecidos pelo amor. Vou até mesmo deixar um outro vídeo por aqui para você assistir mais sobre esse conteúdo. Não é somente ter um rótulo, uma roupa, uma camisa, um jeito de andar, um jeito de falar, ter uma Bíblia embaixo do braço. Nada disso, diante dos olhos de Deus, dizem que você é um filho de Deus. O que diz que você é um filho de Deus é o amor que você pratica e evidencia quando vive conforme a vida de Cristo. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui nesse momento. Eu torço que tenha lhe edificado. Toda semana eu estou por aqui trazendo um conteúdo novo, um conteúdo inspirado na Palavra de Deus, contextualizado com a nossa realidade, para podermos parar de ter uma fé que é somente num achismo e termos uma fé evidenciada em fatos e comprovações, em estudos. Eu amo estar estudando por você aqui nesse canal, e você, quando comenta também aqui, me ajuda a estar debatendo, criando ideias, dialogando. Lembre-se,
O Espiritualidade Artesanal, ele não é um ponto final, mas ele é um ponto seguido de história e continuidade espiritual que vamos crescendo lado a lado. Então, se você está chegando agora no canal, siga-nos. Semanalmente tem conteúdo, semanalmente tem material novo, tá bom? Então, Deus te abençoe, sinta-se abraçado e até mais.